Hoje, então, a gente tem o segundo dia, né, a segunda palestra dessa edição da Quarentena Florestal de 2021. E o título da palestra de hoje é Percepções aos Futuros Engenheiros Florestais, que, como vocês viram, vai ser ministrada pelo Bruno Pimentel Morales, da CMPC. Ele é um engenheiro florestal, que é mestre na área de silvicultura pelo FSM, e atualmente ele é coordenador de operações florestais pela CMPC, na regional de São Gabriel. Bruno, então, eu passo a palavra para ti e agora é contigo. Pode ficar à vontade, se quiser iniciar a tua apresentação. Boa tarde, pessoal, novamente. Agradeço a oportunidade, o convite aí da quarentena. A ideia é nós termos uma conversa e fazer uma apresentação sobre as nossas percepções aí enquanto engenheiro florestal, desde o início da caminhada até o momento atual, no qual a gente é um gestor de equipe aí na região, e as percepções que eu vou compartilhar com vocês, desde do passado aí, do estágio, até o momento atual, quando a gente participa de contratações, de seleções. Então, a ideia é ter uma conversa com vocês nesse sentido, mostrar os desafios, oportunidades e algumas coisas que nós devemos estar bem ligados durante a universidade e após, aí, para a inserção no mercado de trabalho, principalmente. Então, pessoal, a ideia é fazer uma interação com vocês. A gente colocou aqui já de imediato, e não sei se todos são alunos do curso de Engenharia Florestal, mas a ideia é saber de vocês aí se são todos da Engenharia Florestal. Eu vou fazer uma breve apresentação, já dizendo como é que essa caminhada, minhas percepções aí durante o curso, né? Como a Stefan falou, eu fiz a minha trajetória, comecei lá em Santa Maria, depois de alguns anos eu retornei para fazer pós-graduação. Mas a caminhada se deu assim, pessoal, um dia antes de esgotar o prazo para conseguir consegui um estágio que abriu bastante aí a minha visão, que foi uma oportunidade na Klabin Kiocel na época, depois tornou-se Aracruz. Eu fui estagiário de planejamento e cartografia. Naquele momento eu ingressei numa empresa, o modelo de estágio era um pouco diferente do que é o atual, né? E isso foi muito importante, né? Nesse momento eu renunciei, eu tive uma oportunidade, a Aracruz trabalhava com estágios de 1 ano, diferente do que era o vigente de Klabin Kiocel, eu já estava apto para me formar, mas como eu queria ingressar no mercado de trabalho, eu acabei renovando o estágio e mais um mês eu acabei recebendo uma oportunidade na qual fui para Petropar. Hoje é a Évora, que é o Grupo Rio Novo Florestal. Inventário e cadastro florestal era basicamente o que eu fazia. E aí um fato bem peculiar, né? Eu acabei me formando de gabinete, abri mão de me formar com a minha turma, e isso até causou um certo desconforto nos amigos, mas enfim. O objetivo era esse, acho que isso é importante que fique bem claro a todos, o que vocês querem desde o início da caminhada e durante o curso de Engenharia Florestal, né? Eu acabei chegando lá na Petropar. A Petropar tem 2 fazendas, a princípio, na época tinha uma ali em Passo de Torres, passando Torres, quem conhece, ali na 116, Sombrio, Passo de Torres, e outra lá em São Francisco de Paula. Eu cheguei 1 semana, 10 dias após o Catarina, né? Recém-formado, e a floresta literalmente estava dizimada, né, pessoal? E aí, minha preocupação, mas será que eu vou continuar no emprego? Na época, o meu gestor viu que eu estava meio apavorado, assim, e disse, agora que tu vai trabalhar. Porque, na realidade, como tinha muito pinos, a gente tinha que fazer uma venda rápida, o mercado estava bem aquecido, porque a madeira azul aí era madeira para serraria. Então, foi a faixa atingida pelo Catarina, então teve 700 hectares ali que florestas de 26, 28 anos de pinos e de eucalipto com mais de 14, 15 anos, que quebrou tudo, como se tivesse entrado um gigante lá e jogado um joguinho de vareta. Então foi, digamos assim, bastante
Foi bastante peculiar esse meu primeiro trabalho. Na sequência, eu acabei indo para Santa Catarina, recebi uma oportunidade de trabalhar num prestador de serviço, realizar era uma frente de colheita, transporte, também tinha uma movimentação do pátio de Otacílio Costa, na Binotto. Eu morei aí praticamente um ano. Nisso aí, a gente se submete a alguns desafios e oportunidades, né? Eu tive que morar no campo, na época era permitido os acampamentos, né? Tudo dentro do que é pré-estabelecido aí pelos NRs, mas era um momento, assim, de grande integração com as equipes operacionais de campo, operador, mecânico, cozinheiro, motorista. Então, foi um período de aperfeiçoamento aí, na parte de trabalho em equipe, de entender como é que funciona a liderança. Isso aí foi muito importante para a consolidação aí, digamos assim, depois vocês vão ver da parte comportamental. Então, a gente tem que ter facilidade de comunicação nas diferentes esferas. Em 2006, começou o processo de expansão da Aracruz. Eu acabei voltando, vim para São Gabriel. Isso aí foi em 2006 até 2008, 2011. Depois, 2009, a CMPC acabou adquirindo da Fibria, a unidade Guaíba. E a gente está, desde então, trabalhando na região, né? 2014, acabei virando coordenador, na época de silvicultura, da Regional São Gabriel. E hoje a gente responde como coordenador de operações florestais, que engloba silvicultura, colheita e transporte aqui na região. Transversalmente, a gente ainda tem bastante interação com a área de estradas. Pessoal, aqui a gente vai começar a falar de inovação e tecnologia. Se os que puderem acessar o QR Code aí e responder, cite uma tecnologia utilizada no setor florestal aí, que a seguir a gente vai discorrer um pouquinho sobre tecnologia e inovação que estão aí no nosso cotidiano e que os nossos colegas engenheiros florestais aí diariamente utilizam no trabalho aí. Então, primeiro, uma dica aí para quem está na graduação, quem quer fazer uma formação complementar, né, o BI, né, nada mais é que um dashboard elaborado aí do Excel, mas é bom praticar. Então, hoje a gente trabalha desde informações de qualidade, como vocês podem ver aí no slide, né, das atividades operacionais aí da CMPC, a nível de regional, de prestador de serviço, DMEs, processo, enfim, frente de serviço, e também faz diversos monitoramentos de custo. Então, a nossa gestão hoje, ela está estruturada aí nesse pacote no BI aí, então o pessoal que está entrando já vem com essa força aí, com o BI bem vivo aí, e é uma ferramenta ótima, muito prática, que otimiza o nosso tempo e a gente já recebe o dado pronto, né, uma apresentação pronta dos dados consolidados pelas áreas de apoio, sejam elas planejamento, meio ambiente, controle, enfim. É muito importante isso no dia a dia. A gente utiliza a nível de coordenação, a nível de analista, a nível de prestador. Todos nós temos diversas interações aí com o BI aí. A outra é o GIS, né? São vários layers, né? A empresa usa o GIS AgriMaps, mas existem outras plataformas, né? E aí nós temos todo o histórico da área e nos diversos mapas temáticos, desde relacionamento com a comunidade, parte operacional, cadastral, inventário, plano de colheita, plano de silvicultura. Isso aí é a Fazenda Tarumã ali, quem vai para Livramento, no 158, é que nós estamos hoje transportando, né, e começando as atividades de silvicultura. E tem toda a informação cadastral, então toda a movimentação física e financeira se dá com base nisso aí. As plataformas integradas, né, e o analista no seu dia a dia acaba utilizando de forma contínua aí no seu trabalho. Todas as empresas florestais, elas têm algo semelhante, então o GIS, hoje é o principal fornecedor de serviço
isso aí é a Enflor, né? Ela vende esse pacote, então, para as diversas empresas, seja Suzano, Klabin, CMPC, CMPC Chile. É uma plataforma muito boa e já consolidada no meio florestal. Sempre cabe melhoria, né? E aí, a grande, digamos assim, quando eu comecei meu trabalho aqui na expansão na Aracruz, a gente trabalhava com os mapas, né? Uma fazenda grande, você pegava o mapa 1, 1 a 0, e hoje a pessoa anda, quando é grande, é um tablet, e geralmente cabe todas as informações dentro do celular. Então, a tecnologia mobile aí, a gente teve um avanço muito grande aí nos dispositivos portáteis e que nos facilitam muito a vida no nosso dia a dia, né? Aqui alguns exemplos práticos que os analistas usam, né? Eles acabam usando diariamente, seja analista de meio ambiente, de planejamento, de operações florestais, nos processos de silvicultura, colheita, transporte, eles acabam utilizando as ferramentas diariamente. Isso também é uma plataforma de integração via Enflor Gisag, então vocês podem ver que tudo integrado e em tempo real. Também permite cuidados da companhia hoje com relação à segurança e atendimento de normas e procedimentos, a realização de checklists de inspeções, e assim que entra em rede, acaba fazendo a transferência dos dados e vindo qualquer anomalia dentro dos processos que nós verificamos diariamente. Aí um exemplo do que seria uma query, então existem diversos aplicativos, uns até mais simples, e as startups estão trabalhando bastante, isso é uma evolução muito boa, a tendência é que nós tenhamos cada vez mais tecnologia disponível e aplicativos que entendam e leiam o dia a dia, permitam que a gente evolua aí no monitoramento e nas ações diárias aí, realizadas pelas diferentes áreas. Aqui é outra função que a gente tem. Nós temos os caminhões monitorados de transporte de madeira, e vocês podem ver a 290, nós conseguimos ver se eles estão carregados, se estão em manutenção, se estão em deslocamento, se estão com alguma parada, algum problema. Isso é muito importante, porque nós podemos, desde o full time, aí, acompanhar como reconstruir rotas. Então, assim, nós tivemos uma anomalia, uma reclamação na 290, tal hora, em tal horário, tal quilômetro. A gente pode reconstruir uma rota, ver se o caminhão fez o traçado que é o planejado, enfim, uma infinidade de funcionalidades muito importantes para os engenheiros, para os analistas que acompanham diariamente a atividade de transporte. Eu digo que o transporte é a atividade mais quente, porque ela é 24 horas, 7 dias por semana, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, além dos impactos que pode ter a nível de segurança, né, e acidentes que, porventura, possam ocorrer. Aí, explicar um pouquinho da logística da CMPC atual, né, as nossas vias para chegar à fábrica Guaíba, né, então toda a madeira que é produzida aqui, colhida e transportada, tanto aqui como nas demais regiões, ela tem 3 fluxos principais de escoamento, é via BR-290, via BR-116 e através da Lagoa dos Patos. Então, aí é mais ou menos quantas viagens diárias, médias, aí para atender o consumo atual da fábrica são feitas ao longo da 290, tá, pessoal? Isso são 311 viagens, na média, aí, estimada aí para o período, um ano de transporte. Destas, a gente opera aqui na região em torno de 70 a 80 viagens, depende muito qual é o horto que a gente vai estar operando. Então, hortos mais próximos, que a gente chama de DMT, mais próximos de Guaíba, a gente consegue um ciclo melhor, podemos fazer mais viagens. Digo, por exemplo, a região de Caçapava, onde os caminhões vão e voltam mais rápido. Região de Rosário, Alegrete, próprio Livramento, lá que é para onde a gente sai, já pertence a Livramento, lá da Tarumã, a gente tem em torno de 70 viagens dia, 75. Desse total de 311. Então, na 116, em torno de 80 viagens,
e o trânsito diário aí de 389 previstos, aí chegada à fábrica de 360 a 400 caminhões dias. Aí a gente tem uma importante, não sei, uma importante peculiaridade aqui que nos permite levar madeira, um frete casado, ou seja, a indústria, a CMPC manda a celulose para Rio Grande por barcaça, e no retorno entra no Porto em Pelotas, no canal, e pega a madeira e sobe com madeira para a fábrica em Guaíba, né? Isso nos permite, isso é a nossa estimativa aí, cálculo é 312 viagens de barcaça por ano. As barcaças têm uma capacidade nominal de 2.800 a 3.800 metros cúbicos, e isso evita em torno de 100 mil viagens de caminhão por ano, tá? E também aí, com emissão de gás de efeito estufa, em torno de 56 mil toneladas são evitadas de emitir 56 mil toneladas de dióxido de carbono. Então, aqui é mais ou menos o que ocorre. É que eu vou mostrar um videozinho para vocês lá do Porto de Pelotas, tá? Então, a gente tem um porto lá do estado, nós temos a licença para operar. Essa é a Multidocker, é uma carregadeira estática que tem grande capacidade, né? Então, aí, fechando o ciclo, então, é estimado aí, ao longo da 290, em torno de 300 viagens dia destino fábrica, em torno de 80 na 116, aí, conforme o período do ano, ou programação dos outros, isso tem uma variação, mas a média é essa. E, diariamente, a gente coloca o que seria o equivalente a 97 viagens, aproximadamente 100 viagens dias na fábrica. Esse número de viagens também ele oscila em função do tempo pós-corte e a umidade que tem na madeira, né? Isso aí tem uma relação direta. A gente tenta operar mais próximo com o transporte 90 dias pós-colheita, para otimizar peso, volume transportado. Afinal, tem a lei da balança aí que a gente tem que seguir e aí tem um impacto significativo a nível de custo do transporte, né? Seria um impacto, um custo caixa mais forte aí da empresa, da área florestal. Como que ocorre todo esse controle, pessoal? 24 horas por dia a gente tem os controladores da CMPC, lá na COI, né, Central de Operações Integradas, então a cada 8 horas há mudança de turno e eles nos dão o suporte 24 horas, principalmente fora dos horários administrativos, se ocorre alguma anomalia, eles nos acionam e estão sempre lá para dar todo o suporte aos transportadores, bem como se ocorrer algum evento, fazer toda a contingência. E também está focado no atendimento da fábrica. A entrada de madeira à fábrica, a densidade, nós devemos sempre estar muito atento à nossa programação para entregar o que a fábrica, que é o nosso cliente final, está solicitando e o que está programado. Então, aqui é uma view do que a COI tem acesso lá. Então, ela tem acesso aos dois portos, o porto lá da fábrica, em Guaíba, o porto em Pelotas, picador, pátio de recebimento, movimentação de madeira interna. Com 24 horas, a gente tem balança, portal 3PD, que é como a madeira é recebida em Guaíba, e o pessoal aí faz esse monitoramento contínuo até a entrega da madeira. E quando a gente descarrega, já vira outro processo, que é a picagem de madeira, já pertence à área industrial. Aí, só a nível de curiosidade, tá? Nossa capacidade do pátio em Guaíba atual são 200 mil metros cúbicos, isso nos dá, conforme o ciclo de picagem de 24 horas, um estoque fábrica
de 8 a 10 dias, a gente opera geralmente com 6 a 7 dias de estoque fábrica, lá em Madeira. Então, se ocorre alguma, por exemplo, uma interrupção de uma BR por um acidente, períodos de chuva prolongado que pode comprometer a nossa entrega, a nossa contingência é o pátio de Madeira. Aqui uma das coisas que todo dia a gente fica muito atento e chama atenção geral aí, é os impactos do transporte, né, e os riscos, né. Então, toda a frota de transporte da CMPC, independente do prestador de serviço, ela tem uma tecnologia de monitoramento, né, que é uma inteligência artificial, onde o motorista é monitorado full time aí durante a viagem. Os principais desvios aí que pega é um sensor que pega fadiga, desvio no olhar, uso do celular, ausência do motorista, obstrução da câmera, uso de cigarro, uso de cinto de segurança. E isso permite uma conectividade via Wi-Fi. É uma filmagem em alta resolução com visão noturna, tá? E o tempo de armazenamento é de acordo ao turno. Cada um tem ali, por exemplo, um pendrive, um dispositivo de memória, que ele filma toda a viagem dele. Isso é de extrema valia, pessoal, quando a gente tem algum evento, né, de acidente, a gente faz toda essa checagem do que ocorreu, bem como monitora a nível de motorista, de jornada, de horário, como que está o desempenho. Então, isso é extremamente importante para a sustentabilidade da operação, pensando nos impactos que nós temos na comunidade e nos impactos que podem, econômicos, financeiros, que podem advir de uma eventual colisão, né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento para que monitoramento dos motoristas, das rodovias. Os caminhões também, eles têm câmeras frontal, tá? Então, os caminhões, eles viajam sempre com a câmera, a princípio, salvo algum bugzinho, mas, assim, os motoristas hoje mesmo, eles são responsáveis quando assumem a jornada por estar com todo esse sistema funcionando, e eles pedem. No início teve muita reação, né, porque imagina, cada desvio desses aí, isso aí vai, por exemplo, na BBM, que transporta a região São Gabriel, ele vai para uma torre em Curitiba, e imediatamente a torre aciona a central de controle. Cada empresa tem uma central de controle, aciona a nível de tomar uma medida, fazer um contato imediato via rádio. Os caminhões também têm rádio, né? Ou via celular, o que for, ou o próprio aviso, né, da tecnologia embarcada, é possível emitir avisos para os motoristas de o que está ocorrendo, tu está bem, está sonolento, encosta o caminhão, não segue viagem, segura, passa na sala de estimulação para ativar a fisiologia. Então, essa questão do sono é uma questão bem delicada, né? Então, eles estão constantemente aí sendo monitorados, e tem uma preocupação, uma equipe toda voltada para esse monitoramento aí. 24 horas também a nível de caminhão, tá? Essa inteligência artificial, né, reconhecimento de padrões no transporte de pessoas, a gente está começando também a fazer o monitoramento na silvicultura, haja visto que pode ter um acidente com ônibus, né, com pessoas, com passageiros, e tem um risco grande. Então, a tendência é que isso seja incorporado a todo o veículo que desempenha funções de transporte, não só de madeira, mas de pessoas, e até mesmo, eu não duvido aí que a gente tem alguns eventos aí, está em análise para incluir até em carros leves, tá? Os caminhonetes, enfim, elas já têm rastreador, enfim, que nos permite reconstruir, mas essa tecnologia de sensor ainda não. Então, estamos começando a estudar a implementação nos ônibus de transporte. Aqui é outra coisa também, as empresas de colheita florestal, elas têm um monitoramento da performance e análise de rendimento dos tratores, ou seja, dos harvester e forwarder, 24 horas. Então, é possível ver quanto tempo tem de hora de parada, de manutenção,
se parou, está ocioso, o que ocorreu. Isso também funciona bem interativo. Por exemplo, a FB, que é aqui de São Gabriel, ela tem uma central em Butiá. Nessa central, se ocorre alguma anomalia, a operadora da central, ela consegue comunicação direto com o operador, perguntando se está tudo bem, por que a máquina não voltou, o que houve, o caminhão, o comboio já chegou. Então, isso é muito importante quando se fala em sustentabilidade da operação. Então, o estoque de madeira é uma coisa estratégica para uma empresa de celulose, e termos os volumes escolhidos no tempo correto para depois transportá-los é fundamental aí na cadeia toda de suprimento da fábrica, né? Então, a gente está sempre de olho aí na colheita, que seria, digamos assim, o início aí do produto para entrega na fábrica aí. E aí um gráfico, né, do que sai de informações, bem resumido. Vocês têm algumas plataformas, vocês podem visitar Timberfleet, a Timber, e outras também, que têm esses sistemas de monitoramento e oferecem esses serviços, né? Então, isso é muito importante para a gente saber como está indo aí realmente o ritmo de trabalho, o ritmo de produção, e para a gente atingir as nossas curvas de produção esperada e manter a eficiência operacional do processo. A disponibilidade mecânica é uma coisa muito importante de se monitorar na colheita, e isso nos dá um número de horas trabalhadas, isso nos permite acompanhar por turno, por operador, por máquina, enfim, você pode trabalhar com esse banco de dados da maneira que você quiser. Outra coisa, agora falando em silvicultura, pessoal, a gente tem usado aí nos últimos anos o Vant, o drone, enfim, para apoio no monitoramento de resultados. Existem tecnologias para detectar sobrevivência, fazer inventário, bem como para a parte comportamental também, ou seja, os colaboradores, se eles lá no interior dos talhões, eles estão seguindo os procedimentos adequados para a realização das atividades e estão tomando todos os cuidados preconizados, né? Então, isso aqui é uma foto de um horto ali na 473, ali, que é o corredor São Gabriel-Bagé, horto florestal Boa Esperança, que foi colhido ano passado, transportado, e agora já está com a floresta aí praticamente pronta para seguir o próximo ciclo de crescimento. Aí o ente também no apoio no trator, monitorando o preparo de solo, como é que está ficando, se está atendendo as premissas de qualidade e segurança, né? Aí nos permite realmente visualizar de uma maneira mais ampla. Mas isso aí é bom, mas cabe ressalvas, tá, pessoal? Melhor adubo que tem é o pé do engenheiro florestal, o pé do engenheiro do analista dentro do talhão, tá? Não vai ter drone que substitui, capaz de substituir a presença e interação fundamental dos analistas aí na rotina dos supervisores, dos encarregados, coordenadores dentro, né? O pessoal chama na fábrica chão de fábrica e a gente chama aqui chão de floresta. Então, o melhor adubo, tem um ditado aí que diz, o melhor adubo que tem é a botina do engenheiro dentro do talhão. Aí uma área em processo de preparo de solo, na região de Maçambará, onde a gente está operando aí em regiões bem longe, então a gente consegue otimizar bastante aí, ver alguma anomalia, detectar alguma coisa de qualidade. São vários os produtos que a gente consegue ter aí com essas ferramentas, né, tanto o Vant como o drone. Pensando aí, pessoal, desafios e oportunidades na área da engenharia florestal, pensando em colegas que estão com nós aí, analistas, coordenadores, ex-colegas, egressos da Unipampa, inclusive colaborando diariamente, né? Planejamento e meio ambiente, aí a gente tem uma peculiaridade aqui no estado, tá? O zoneamento ambiental de silvicultura. Então, pensando em expansão, hoje a CMPC comprou os ativos florestais, o que seria a base da expansão da Votorantim, chama Projeto Losango, e acabou comprando agora da FDS, Florestas do Sul, a Granflor.
e também o que era Copa. Então, nós compramos patrimônio florestal e estamos fazendo a exploração. Inicialmente, em 2006, 2008, era previsto 3 plantas de celulose, estavam direcionadas para isso, e a gente torce aí para, digamos assim, para ter mais oportunidades e desafios. Realmente já foi anunciado agora uma otimização da planta em Guaíba, na qual vai nos permitir aumentar, a partir de 2023, 350 mil toneladas de celulose, a expectativa de acréscimo. Isso aumenta o consumo em praticamente 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil metros cúbicos por ano. Então, essas aquisições já são para dar sustentação aí nessa partida, digamos, na otimização lá de Guaíba. E a gente espera realmente que essa MPC englobe, tá? E tenha capacidade perna aí para que, de repente, anunciar outra planta no futuro. A gente está torcendo e trabalhando para isso diariamente aí junto com as nossas equipes. E isso vai, com certeza, gerar oportunidade para todos nós aí do meio. Outra coisa importante que diariamente a gente trabalha aí é o relacionamento com a comunidade, ou seja, as licenças sociais de comunidade. Então, qualquer empresa aí hoje é um discurso geral, tá? Das empresas no que elas estão inseridas e os impactos que geram, né? Então, a gente tem um relacionamento, tem alguns colegas que se formaram no Unipamp que trabalham nessa área, são muito importantes para nos dar todo o suporte para que nós consigamos realizar as atividades florestais, seja colheita, transporte e silvicultura, de modo a gerar o menor impacto possível ou mitigá-los quando existentes. Então, assim, a gente trabalha com um relacionamento muito próximo às comunidades, aos vizinhos, a empresa tem esse direcionador, então está muito atento. E qualquer empresa do setor que pensa em sustentabilidade também tem esse viés, tá? A gente não pode se alienar e tem que entender o que nos cerca. Realmente o vizinho de cerca é importante e esse convívio é fundamental aí para a sustentabilidade das operações. Outra coisa muito importante, pessoal, é segurança e saúde, que está no nosso conceito. Também temos colegas, sejam eles de Santa Maria, Frederico, trabalhando aí diariamente, nos ajudando a mitigar, identificar possibilidades de melhoria nas atividades, de forma a manter a segurança. Então, a CMPC, ela tem uma preocupação muito grande aí com saúde e a segurança dos seus colaboradores. Então, nós somos praticamente hoje 3.500 colaboradores, entre próprios e terceiros, envolvidos para que tudo isso ocorra. E eu gosto de usar o número assim, se nós somos 3.500, isso aí multiplicando pelas nossas famílias, né, a gente chega facilmente a 10 mil pessoas, sem falar toda a estrutura de quarteirizado envolvida. Então, é muita gente envolvida. E com isso aí, a partir do ano passado, acho que isso é para todos nós, um grande desafio, o Covid-19, né? Então, os protocolos, os cuidados diários para que a gente consiga manter a operação, atendimento à legislação. A legislação brasileira, ela é uma legislação bastante forte, então ela imputa vários desafios de atendimento, e aí eu cito a norma regulamentadora 31, é bom também dar uma olhada, porque ela é que normatiza o trabalho de silvicultura. Então, assim, ela tem vários nuances, ela é atualizada e existem interpretações a nível de Ministério do Trabalho, a nível estadual, que interpretam a mesma norma de maneira diferente nos estados. Então, assim, algumas coisas como estresse térmico aqui no estado tem uma interpretação, lá na Bahia tem outra, no Espírito Santo tem outro. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Principalmente no trabalho, nas atividades manuais e aplicações de herbicida. Outro ponto importante aí é as operações florestais. O que a gente quis colocar com isso? Fazer sempre mais com menos. Então, hoje existe, para nos mantermos atrativos, né? A gente precisa realmente
está sempre olhando para o nosso processo e identificando oportunidades de integrar operações, de fazer mais com menos, seja na colheita, na silvicultura e no transporte, né? A próxima é a logística florestal, o desenvolvimento de infraestrutura. Hoje a malha viária, aí essa malha viária eu acredito que tenha mais de 40 anos, né? A BR-290, elas realmente estão saturadas. A gente tem possibilidades ali como a Lagoa dos Patos, que foi um projeto hidroviário, eu acredito que muito bem elaborado, planejado, e está em pleno processo de execução aí as atividades. Mas a gente tem oportunidades, então, estradas, a duplicação, a gente viu que alguns trechos do 290 já começaram a ser duplicados, então a gente tem um número de veículos e a população bem maior do que quando essas estradas foram projetadas. Então, existe uma necessidade de uma atualização a nível de infraestrutura e de obras de artes, bem como a gente revisitar os modais, né, os diferentes modais, né. Aracruz tinha um projeto de explorar na 290 até Rio Pardo, tem um porto semelhante a esse que tem lá em Pelotas, e fazer via modal hidroviário essa última perna ali, que seria de Pantano até Rio Pardo até Guaíba, ali, digo Pantano porque seria a área limítrofe, né? Algum momento revisitar, sei que isso demanda muito investimento do Estado e políticas importantes aí. E aqui na região a gente vê, assim, uma possibilidade de uso do modal ferroviário, né? Então, também temos colegas aí da Unipampa trabalhando conosco aí nas operações, na logística, segurança aí diariamente. Melhoramento e viveiro também, né? Sempre buscar materiais genéticos cada vez mais produtivos e adaptados, né? As doenças, o estresse hídrico. Então, vocês estão vendo diariamente aí as mudanças climáticas que ocorrem. Se nós temos excesso de chuva numa região, é porque, se temos El Niño numa região, é porque temos Laninha em outra. Então, essa semana eu estava assistindo na Grécia, na Turquia, os incêndios florestais, né, o caos que é lá. Então, realmente uma situação bem drástica, né, fruto do estresse hídrico e térmico aí do que ocorre a nível de clima. E para isso a gente precisa de materiais genéticos, aí falando do eucalipto especificamente, que estejam adaptados. Um desafio muito grande, seja para o frio excessivo ou para a seca excessiva. E pensando em produtividade, é a melhora do imacel, ou seja, produzir um imã, manter a produtividade do imã atual, só que entregando mais celulose por metro cúbico de floresta e de madeira, posta fábrica. Agora a gente vai mudar um pouquinho, aí só para fazer uma interação, eu vou tirar da apresentação, dar um retorno aí sobre as duas perguntas que a gente fez aí, e depois no fim ou talvez a gente faça no fim aí, eu dou o retorno e a gente conversa, tá bem? Para seguir o que foi posto aí. Então, a maioria não tem ninguém de fora, a maioria é engenheiro florestal, né, com o seu curso. Não sei, acho que depois vocês podem me explicar melhor aí se tinha mais alguém convidado, mas acredito que partilhando o link, todos poderiam, quem quisesse, achasse interessante, poderia participar. E tecnologias utilizadas no setor florestal, né? Silvicultura de precisão, Spring, uso de drone, o QGIS, drone, softwares como Excel, algoritmos de programação, o LiDAR também a gente está utilizando já na CNPC. É uma ótima ferramenta, nos permite trabalhar a nível de micro-relevo, microplanejamento, exploração, otimização de preparo, enfim, nos dá infinitas possibilidades, inclusive inventário remoto. Então, ela ainda não é viável economicamente, até o momento aqui para nós ela não está, mas isso é questão de tempo para ficar. E os softwares, acho que foram muito boas as colocações de vocês aí quanto
as tecnologias utilizadas. Bom, pessoal, eu acho que uma coisa que nós não podemos fugir, nem estar alienado, independente de ser universitário, ou já engenheiro, ou estar no meio acadêmico, ou indiferente o setor que se atua, é o mundo VUCA, né? Eu não sei se vocês ouviram falar, esse conceito VUCA surgiu no final da surgiu durante a década de 90, né? Final do pós-Guerra Fria, desenvolvido na Academia Americana e Militar, né? E ela traz a VUCA quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, para cada uma delas tem um antídoto aí diariamente, ou conforme a necessidade. Eu vou colocar aqui o YouTube para explicar para vocês o que é esse conceito de mundo VUCA mais detalhado. Você conhece o mundo VUCA? VUCA é um acrônimo que surgiu no vocabulário militar americano na década de 90 para traduzir os cenários instáveis e muitas vezes complexos dos campos de guerra. Posteriormente, o termo vem sendo cada vez mais citado e utilizado no mundo dos negócios e que pode ser aplicado em todo tipo de organização. Pode-se dizer que o VUCA é baseado na própria gestão de riscos, pois os próprios comandantes do exército americano tinham que lidar com cenários complexos e altamente dinâmicos, onde se exigia muito de suas capacidades de sobreviver ao caos. Traduzindo a sigla VUCA, já em português, estamos falando de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O conceito VUCA expressa a complexidade da nossa sociedade contemporânea, devido à interconexão, interdependência e à globalização, situações que antes tinham pouco impacto no mercado, mas que agora refletem e muito toda a nossa sociedade. Descrevendo o mundo VUCA, mundo volátil, todo mundo o tempo todo com uma velocidade absurdamente grande, com uma frequência intensa e com um impacto que a gente desconhece. Vivemos a era da modernidade livre. Parece escorrer pelas nossas mãos, tamanha velocidade que as coisas acontecem. Um exemplo de volatilidade, basta a gente conhecer um pouco mais a história. O rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. A internet, 4 anos. O Facebook, 3 anos e meio. O Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses. E acredite, o Pokémon levou 22 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Mundo incerto. São as dificuldades para enxergarmos para onde vamos e qual o próximo passo a seguir. Não sabemos direito o que vai acontecer amanhã. Alguns anos atrás, fazer previsões era bem mais fácil do que hoje. Era mais provável saber como a empresa estaria depois de alguns anos. Vivemos hoje em uma incerteza onde está difícil prever as coisas. O futuro está anuviado. Mundo complexo. Nem tudo é tão simples quanto parece. Cada vez mais as coisas estão interligadas e interconectadas. Como conhecer e entender essa interdependência? Como identificar a relação das coisas? A verdade é que quando mexemos em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. Está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. Mundo ambíguo. Temos hoje são inúmeras interpretações para muitas coisas, vários sentidos para uma mesma questão. No mundo corporativo, isso pode tornar as decisões mais arriscadas. É preciso controlar melhor o risco e saber das implicações das tomadas de decisões. Um exemplo de ambiguidade. Você sabia que a rede social mais popular do mundo, o Facebook, possui 56 opções de gênero somente para o mercado americano? E a justificativa para isso é que estão expandindo a identificação dos usuários para além da dicotomia homem-mulher. Consegue entender? Como você pode ver, o mundo de hoje está cada vez mais rápido e acelerado. E as organizações estão sentindo o impacto destas mudanças velozes
ocasionadas pela conectividade e pelos avanços tecnológicos. Todo este movimento veloz e contínuo gera incerteza, torna as relações e situações mais complexas e ainda aumenta a ambiguidade e a imprevisibilidade sobre o futuro. O que devemos saber é que as soluções do século XX já não são mais suficientes para dar respostas para os desafios do século XXI. E o VUCA vem pressionando cada vez mais as organizações para criarem abordagens mais criativas, inovadoras e mais ágeis. As empresas que estão conseguindo prosperar no mundo VUCA são aquelas que, apesar das dificuldades, são resistentes ao caos, são rápidas em perceber a necessidade de se refazer em cenários complexos e imprevisíveis. Dá para entender agora que fazer uma leitura do mundo atual está cada vez mais difícil? Sejam bem-vindos ao mundo. Estão escutando? Sim. Então, pessoal, aí o mundo VUCA que todos nós estamos agora também mais recentemente já tem uma evolução do conceito VUCA e mim isso é um termo novo aí que eu aprendi faz menos de um ano e meio, mas que lê bem até esse mundo de pandemia do Covid. Então, a gente tem volatilidade presente nas companhias, nas instituições, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Isso veio de um entendimento do estudo militar, né? E que permeia o cotidiano aí de todas as instituições e empresas. Mas, para isso, também é importante como que a gente, vamos dizer assim, trabalhar os antídotos para a volatilidade seria a visão, né? Para a incerteza, o entendimento, né? Transformar as incertezas em entendimentos com o objetivo de ampliar as soluções de problemas. Para a complexidade é a clareza, então clareza e transparência em tudo que for dito, visando elaborar estratégias de decisões mais claras. Então, isso é importante, seja no meio acadêmico, universitário, mas também nas companhias, e agilidade, ou seja, agilidade principalmente para desenvolver as decisões mais eficientes possíveis e no menor tempo, né? Então, a ansiedade aí toma conta de todos nós. Falando um pouquinho agora de excelência e melhoria contínua, tá? Processos e operações, então, todas as empresas, elas têm por base um sistema de gestão, modelos e ferramentas para melhorar e otimizar as operações e processos das empresas. Eu vou citar algumas aqui, e depois vocês sintam-se à vontade para perguntar. Então, nós temos o método Lean, que foi desenvolvido pela Toyota, né? A mentalidade enxuta, e aí eu sentimos os 8 retrabalhos, no caso, apontar os principais retrabalhos que o sistema Lean aponta. O Six Sigma, que foi desenvolvido pela Motorola, uma empresa americana, então ele trabalha basicamente para evoluir o processo até que nível de erro você permite. O Six Sigma, o 6 Sigma seria 3,4 erros por parte de milhão, então um processo extremamente, alguns modelos, alguns processos industriais, ou enfim, tem esse nível de Six Sigma, mas aí vai ser aplicado conforme o que você quer para o seu modelo de trabalho, de produto. E aí, principalmente, as ferramentas que se utiliza aí para fazer Lean diariamente, o Six Sigma dentro de empresas, de corporações, onde for necessário, seja processo de produção, qualidade ou segurança. Ishikawa, Pareto, 5W2H, PDCA, SDCA, DMAICS e as formações BELT, né? Seja o White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt. Um dos desafios dos jovens e nós também é a comunicação e interatividade de trabalho em rede, tá? Eu resolvi trazer uma que eu participei. Marcos Vinícius Freire aí fez uma apresentação aí dentro da CMPC,
muito feliz aí. Então, ele é formação de times, equipes e perfis, para vocês terem uma view sobre isso. Ele foi atleta olímpico, tá? Ele ganhou medalha de prata, né? Foi chefe da delegação olímpica do COB também. E ele escreveu um livrinho muito legal, bem sugestivo ali, Resolva, seja um resolvedor. O Marcos Vinícius, ele nasceu em Dom Pedrito, pai era militar, morou um tempo em São Gabriel quando era jovem. Então, eu vou fazer uma breve passagem aí sobre alguns avatares e qualquer semelhança é mera coincidência com o nosso time de futebol, com a nossa turma de universidade, com a nossa equipe de trabalho, as equipes. Então, ele usa avatares para descrever os times, né? Eu vou citar alguns daqui. O goleador, né, pede para bater, seria um avatar titular que todo gestor quer ter na sua equipe. Ele pede para bater o pênalti, se apresenta para resolver problemas, e assume a frente na hora de tomar decisões. Gosta de responsabilidades. E precisa ter oportunidades para mostrar seu talento. Então, também tem o inventor, né, o criativo do time, vem sempre com novas ideias, possui a mente altamente original, mas precisa de seu lado alguém sempre com os pés mais no chão. E aí os reservas, né? O Pavão, né? Adora se exibir, é um grande tagarela, está sempre na primeira fila da fotografia, comemora o contrato antes da assinatura, porém ele tem estômago para situações que outros fogem, então por isso ele estaria no reserva. Aí os que a gente no clube vai botar à venda aí, o pessimista e baba-ovo, né, pessoal? Então, assim, cria um ambiente, o pessimista, ele cria um ambiente de insegurança eterna, torna o ambiente tenso e desanimado. Aquelas velhas frases, não vai dar certo, a empresa vai falir, vamos entrar em uma crise, enfim. E o baba-ovo, né? Prefere não ter opinião formada, sempre concorda com o que o chefe fala, acata ordens, mas não resolve problemas, e costuma ser liderado por um sabe-tudo. Então, esses perfis aí são meio complicados. Mas no livro ali, ele coloca quais seriam os times que a gente gostaria de ter como titular, né? Ele cita alguns dos que eu falei ali, o goleador e o inventor, mas tem o formiga, o detetive, o gerenciador, o planejador, o coach, exponencial. Aí os reservas em treinamento, o mineirinho, o pavão, sabe tudo, e o corneteiro. E os à venda aí que a gente vai tirar dos ativos sempre aí, aonde for a gente tem que tomar cuidado, né? A tartaruga, o baba-ovo, o dramático, o atrasildo. O atrasildo nunca tem nas equipes, né? O amigão e o pessimista. Aí, pessoal, o que eu também aí, comportamento, relações e conectividades, a minha sugestão para vocês, eu não sei se vocês já acessaram, o TED, né? O TED é uma plataforma, né, de ideias que devem ser apresentadas, então ele é tecnologia, ciência, projeto, negócio, tem no YouTube, vale a pena, né? Então, ideias que vale a pena divulgar. Então, tem TEDs de vários países, várias pessoas, pesquisadores nas diferentes áreas, e eu digo para vocês, dessas 25 mais populares, eu olhei quase todas, e vale a pena. Então, a minha dica para vocês aí estarem se conectando, entendendo um pouquinho mais de comportamento, de relações, que é tão importante praticar durante a graduação aí, darem uma olhada nesse material aí, ele está disponível, é uma plataforma aberta, não preciso pagar nada, é muito enriquecedor. Então, a gente, às vezes não dá bola para não consegue parar e pensar em comportamento, relações e conectividade, mas é o que as empresas hoje pedem, é o que o mundo VUCA potencializa, para quem conseguir, digamos assim, se adequar, se adaptar. Vale a pena, tá? Diferentes áreas, dá uma zapeada e dá uma olhada. E as percepções e o que marca, né? Voltando lá, né? Pensando no Bruno aí, no início da caminhada, o Bruno hoje, colega de vocês,
Primeira trilha na universidade, né? Então, assim, as percepções começam, eu falei percepções porque a gente vai deixando prints aí durante a nossa caminhada na universidade, no estágio, na primeira oportunidade, buscar formação complementar, network, está sempre ligado. Então, assim, a gente tem um contato grande com os professores, tem plataformas, hoje o LinkedIn, mas ainda a melhor propaganda é de boca em boca. Então, assim, tem pessoas que a gente sabe aí o desempenho, o grau de entrega que tem durante a universidade, e a gente sempre faz força e torce para que essas pessoas recebam as oportunidades e estejam dentro pertençam às nossas equipes ou junto com nossos colaboradores ou ex-prestadores de serviço. Então, a gente está sempre aí de portas abertas e para dar esse primeiro passo, mas isso é digamos assim, isso é uma estrada de mão dupla, né? Todo mundo precisa fazer a sua parte, aproveitar as oportunidades. E o que a gente busca, pessoal, no processo de seleção do estagiário, de um analista, o que a gente busca aí nas pessoas que nos cercam, que trabalham aí nesse mundo VUCA diariamente com nós? Comprometimento, senso de dono, engajamento, proatividade, protagonismo e trabalho em equipe. Então, ontem eu vi 2 reportagens, só para contextualizar. Primeira, eu vi uma na BBC sobre o espírito de coletividade, como é que é o ensino no Japão, o ensino básico das crianças. E aí é uma cultura diferente, né? Eles são totalmente coletivos e o nosso mundo, às vezes, é muito individualista. Isso serve um alerta, porque o mundo globalizado não tem, quem estiver melhor adaptado é o que vai realmente triunfar. A gente viu um pouco disso aí nas Olimpíadas, né? E o protagonismo. Então, nós estamos numa época de pandemia, muita aula aí por aula, trabalho, tudo via reuniões, via meeting. Então, mas da mesma maneira, ficou muito mais fácil fazer pesquisa, tem muito mais material disponível, temos mais material disponível. Se vocês quiserem pesquisar e se tornar um especialista aí em algum assunto daqueles que eu falava, vocês buscarem no YouTube vão encontrar várias coisas, tem coisas que provavelmente eu nem tenho ouvido falar, então, de atualizações, de inovação. E o principal, esse mundo VUCA, para as relações que existem hoje entre equipe e empresa, para atingir resultados. Nós temos essa visão que nós seremos sempre aprendizes ativos. Então, todo dia eu estou aprendendo com as coisas, não tem meandro para dizer isso. A equipe tem que motivar, a gente precisa motivar e dar o caminho para a equipe, dizer onde estamos e para onde vamos, é o principal papel do líder, e liderar pelo exemplo, mas também está muito conectado a todo esse mundo aí que muda e está muito acelerado. Então, devemos, dentro da nossa equipe, os profissionais que vocês formarão, estarem sempre com isso. O conceito hoje é sermos sempre aprendizes ativos. Também o poder do ainda, né? Então, se eu erro, quero tentar de novo. Então, mentalidade de crescimento. Ouvir como as outras pessoas fizeram algo me ajuda. Adoro receber feedback. Isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal, profissional. Meu esforço e minha atitude controlam minha habilidade. E a mente fixa. Se não sei fazer, não quero nem tentar. Mentalidade fixa, né? Eu não sou bom nisso, se é isso, eu desisto. E eu gosto se eu sei que consigo fazer. Se eu não consigo fazer, eu nem tento, né? Mas a gente tem que ficar bem atento aí. O ser humano é poderoso quando busca um objetivo, né? Então, seriam essas as colocações que eu teria para compartilhar, as percepções aí, do início de caminhada, hoje como gestor, aí caminhando junto com o pessoal que está chegando, os desafios com o mundo VUCA aí, pessoal. Seria isso, então. Quem tiver comentários e perguntas, esse é o momento de interação.
Então, fiquem à vontade, pessoal. Eu não sei como que tu quer fazer, Bruno, se tu quiser interagir com o pessoal ou se tu tá Olha, sendo aberta a é perguntas. bom quem quiser perguntar, interagir, abrir as câmeras aí e a gente falar um pouquinho disso. Estou falando como colega de vocês aí, o futuro colega, e realmente era dar uma view do que nos desafios aí que diários e o que nos espera aí pós-academia, né? Então, procurar dar uma luz, dar uma conversada com vocês aí nesse sentido e ajudar os professores aí, vocês aí no que nos for possível que pudermos conversar aí, alguma dúvida que restou aí. É o momento. Nenhum questionamento, gente. Nenhum comentário. Fiquem à vontade. Pode falar, professor Frederico. Oi, Bruno, tudo bom? Tudo jóia? Como é que tá? Tudo bem, Tudo bem, Frederico? tudo bom. Muito obrigado pela tua palestra, obrigado por essa chance para os nossos estudantes aí, porque, olha, foi fantástico. Eu tirei uns prints dos slides aí que eu vou usar para estímulo aos estudantes em aula. Ótimo. Essa última parte ali, Bruno, que tu coloca sobre comprometimento, sobre proatividade, né? Sobre protagonismo, eu acho que são características que cada um tem que fazer sua autoavaliação, né? E é uma coisa que a gente tem para trabalhar e desenvolver muito. E aí a gente fica muito atrelado ao aspecto técnico, e essas coisas pessoais, assim, são essenciais, né? Eu acho que foi muito feliz na tua palestra. Queria te dar os parabéns. Obrigado, Frederico. E realmente, né, hoje o desafio, antigamente se contratava pela parte técnica, mas hoje quando tu vai escolher um jovem, que é uma escolha, um momento muito difícil e delicado, né, os processos têm pessoas de várias universidades, vários níveis de desenvolvimento, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, então nesse momento aí, é um momento deles externalizar tudo que desenvolveram e que buscaram por eles, por cada um no seu mérito, né? Buscou aperfeiçoamento e praticou durante a caminhada acadêmica, períodos de formação, de estágio. Então, a gente vê nas entrevistas aí grandes surpresas e potenciais que às vezes não estão, digamos assim, não estão prontos, não estão maduros, têm uma imaturidade, né? E às vezes as chances são escassas, né? Como a gente diz, o cavalo passa encilhado uma vez só. Então tem que ficar muito atento, né? Realmente, e aproveitar, né? Aproveitar e hoje tem muita coisa e ser protagonista. A gente tem que vestir a camisa e ir atrás dos nossos sonhos, definir o que a gente quer e praticar isso durante para conseguir almejar. Perfeito, Bruno. Eu não vou tomar tempo, porque eu acho que o Bruno levanta a mão. Imagino que os estudantes também têm alguma coisa para perguntar, mas eu te agradeço novamente aí, o que a gente puder estabelecer aí de futuras, de apertar laços, né? O que precisar da gente, estamos às ordens, tá bom? Obrigado, Frederico. Um abraço. Valeu. Abraço. Acho que é a Bruna. Pode falar, professora Bruna. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bruno, obrigada pela palestra. Eu acho que foi de grande valia. Tu deu várias dicas para eles, né? E eu acho que quando eles forem participar dessas seleções, isso acaba sendo fundamental, né, para eles. Mas mais do que dicas que tu deu, eu acho para os que estão formando e para os que estão prestes a fazer
essas seleções, eu acho que é super importante isso, essas colocações que tu fez e que o Fred acabou de comentar também, para os alunos que estão ingressando no curso, né? Eu queria te perguntar, assim, o que tu falaria para motivar essa gurizada que está chegando agora, nesse período de pandemia, sabe? Que a gente não tem um contato presencial, né? Mas a gente sabe que logo, esperamos, né, que logo a gente possa voltar. E o que tu falaria, assim, especialmente para esses nossos alunos ingressantes agora, assim, e desse futuro, né, que daqui 5 anos, né, eles pretendemos, né, que estar colocando no mercado mais alguns engenheiros florestais. Sim. Se existem os desafios, temos as oportunidades. Então, quem tem o perfil de ser protagonista, ele vai se desenvolver de uma maneira que ele, digamos, ele vai buscar. E eu eu aprendi aí nesses treinamentos, enfim, até no próprio, que eu passei ali para o pessoal TED, tem uma palestra que ela fala assim, tornar-se melhor do que ser. Então, assim, você é engenheiro florestal, não, vocês vão se tornar engenheiro florestal. E essa conquista não para nunca. Então, a gente se desafia constantemente. Os desafios que eu tinha quando estava iniciando a minha caminhada 15 anos atrás são um pouquinho diferentes, mas a gente tem que ter esse entusiasmo aí de ser, digamos, um aprendiz sempre, aprendendo e estar conectado ao que nos cerca. Hoje, pelas plataformas, tem muita informação no YouTube, enfim, meeting, os eventos, tá, digamos assim, a participação hoje são mais simples. Antes nós tínhamos que fazer viagem para acompanhar uma palestra, mas hoje vocês conseguem, por exemplo, de um fornecedor florestal, você se inscrever e participar do meeting. Então, de maneira, praticamente não tem nenhum recurso, só conexão. Então, quem quer buscar é isso, transformar-se é melhor do que ser. Então, buscar sempre progredir, evoluir, interagir, aproveitar essa parte de interação, mesmo distante, né? E seria isso. Obrigada, Bruno, concordo contigo, né, eu acho que é bem isso mesmo, e eles estão tendo muitas oportunidades agora, né, então tomara que eles aproveitem essas oportunidades, que com certeza eles terão sucesso. Eu tenho que te perguntar só mais uma coisa, cadê o Alisson? Para mim estar aqui hoje, tem outro fazendo a minha parte, então ele está lá para o lado de Maçambará, já deve estar voltando, mas é isso aí mesmo. Não tem, agradecer a equipe que me ajudou também, a equipe que trabalha comigo, então o Leandro aí me ajudou a montar, o Alisson, a equipe que está diariamente comigo aí nos desafios, gostaria de fazer esse agradecimento aí também. Bruno, a gente recebeu uma pergunta da Carolina, ali no chat, que ela disse que gostaria de saber se tu fez algumas disciplinas extracurriculares ou cursos fora da graduação e ao longo dela, que podem servir de sugestões para a gente complementar a graduação e que possamos sair mais preparados para o mercado de trabalho. Eu acredito que nisso que a gente falou de transformar-se é melhor que ser, é um gap, tá? É uma coisa que não tem no meio acadêmico, praticamente em alguns cursos, porque é o métier deles, tipo a psicologia, enfim, né? A fonoaudiologia, é a gente buscar essa parte comportamental. Então, evoluir, a gente como líder, a gente recebe uma imersão grande, mas a base das palestras ou dicas, elas estão em rede hoje. Então, é buscar essa parte aí de se entender melhor, para conseguir interagir melhor, para aproveitar as oportunidades, para crescer como pessoa realmente, e depois como profissional, buscar essa estabilidade, né? Então, assim, a parte comportamental, então, capacidade de relacionamento, de comunicação, conectividade, trabalho em equipe. Então, eu acho que esse é o diferencial aí de quem vai procurar o mercado de trabalho e o que as empresas buscam realmente, né? Isso é importante e também acho que
na engenharia florestal, no curso, e eu não falo só do Unipampa, a gente tem alguns pontos, assim, pensando em processos que a gente pode evoluir. Ela foi muito focada para manejo, né? Hoje as coisas mudaram um pouco, mas existe maneiras da gente evoluir durante a graduação e buscar ser o protagonista realmente, né? A parte de herbicida, de manejo de plantas daninhas, acho que é uma coisa que não é, digamos assim, eu não sei hoje como que está a grade, mas pelo que eu tenho acompanhado dos alunos que têm entrado aí como analista júnior, é uma coisa que a gente dá uma complementação e nesse sentido técnico, né? Hoje o conhecimento técnico está muito fácil de tu buscar, não só na academia, mas tu pode buscar uma complementação aí de diversas formas. Mas a dica é a parte comportamental, a gente buscar se conhecer melhor, ver quais são as nossas fortalezas, as nossas forças de caráter, e trabalhar isso, pessoal. Isso a gente trabalha. Ninguém nasce sabendo. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas virtudes, minhas fortalezas e as minhas fraquezas, e a gente evolui. Então, a gente tem que trabalhar isso, primeiro conhecê-las e buscar. A gente tem outra pergunta aqui agora do Rafael, que ele quer saber qual foi o maior desafio que tu teve no início da tua jornada profissional. Olha, foi o estágio. O estágio foi do Golden na prorrogação. Realmente, depois que tu consegue um estágio bom e as pessoas conhecem, eu não tinha círculo nenhum, não tinha amigos dentro da empresa, na época era mais restrito, eu não era do meio. Então, às vezes, tu tem algum colega da tua cidade, ou alguém, algum aluno, algum amigo que já está, então eu não tinha, digamos assim, mas eu batalhei. Então, eu fui fazer entrevista de estágio para cartografia, na época era CAD e Arquivio, tá? E eu não sabia nem abrir. Lá em Santa Maria só tinha uma licença do Arquivio e ninguém usava. E eu fui buscar apoio, na época não tinha YouTube, não tinha nada para enrolar, e o pessoal perguntava, eu só falava assim, ó, eu não sei, mas eu vou aprender, se vocês me derem uma oportunidade. E eu acho que o espírito é o mesmo, então, assim, isso foi um desafio, fiquei bastante temeroso, né? Sabia o quanto representava, quanto representa ainda um bom estágio, uma boa oportunidade de se inserir e ser conhecido no meio, e eu acho que esse foi o meu maior desafio. Depois os outros a gente tiveram outros, mas esse aí, digamos, essa quebrada aí, essa inserção, ela, digamos assim, ela me deixou bastante ansioso na época, assim. Bom, acho que se ninguém tiver mais nada... o professor Gabriel. Pode falar, professor. Olá, oi Bruno, boa tarde, parabéns pela excelente palestra. É uma pena aí para os que não assistiram, né, a sua palestra, que foi muito esclarecedora. É um questionamento aqui que me surgiu durante a sua palestra em relação à pandemia, né, e as mudanças que ocorreram durante a pandemia. Gostaria de saber se alguma dessas mudanças veio para ficar. Se você acha que isso pode ocorrer, pode contribuir, né, para a empresa de alguma forma, seja em entrevistas, né, para seleção de estágio, seja nas reuniões, né, entre as coordenações, gerências, enfim. Se você acha que, de fato, alguma dessas mudanças, que infelizmente a gente teve que se adaptar, né, nesse período, vieram para ficar e podem contribuir de alguma forma. Boa tarde, Gabriel. Ótima pergunta. Eu acredito que as reuniões virtuais, elas, para nós, como estamos meio longe de Guaíba, quando tinha que fazer um deslocamento, geralmente nós realizávamos o pernoite em Guaíba, então, assim, 4 horas e meia para ir, 4 horas e meia para voltar, a gente ganha um tempo, e isso vai ficar. Então, hoje, a nível de empresa, as reuniões hoje são comuns, era muito difícil, era um evento tu ver o CEO da CMPC falar.
digamos assim, o responsável. Hoje, o analista júnior, ele vai ter oportunidade de ver o CEO falar. Então, assim, a comunicação se tornou bem mais fluida. De contrapartida, algumas coisas, né, do Covid, eu acho que os cuidados que nós devemos ter, assim, na rotina ali, uso de máscara, acho que a gente ainda vai ter um período aí grande ainda de utilização, vamos ter que manter os protocolos, então, assim, e vamos voltar um pouquinho ao ritmo, né? Isso nada mais é para mostrar que o ser humano tem as suas fraquezas e um animal que nem os outros, né? Então, a gente vai evoluir, graças a Deus a vacinação tá evoluindo, e acho que o convívio, Gabriel, assim, o principal seria essas otimizações, digamos, hoje eu consigo participar de reuniões que antes eu não teria oportunidade, seria muito raro, seria uma reunião anual, e hoje a gente tem a oportunidade de ter reuniões trimestrais com os líderes da CMPC, aí estamos falando de diretor-geral, de presidente de conselho, online, e a oportunidade que nem a gente está tendo aqui, um bate-papo, e fazer perguntas, saber, digamos assim, do que a empresa está pensando, quais são os objetivos, a empresa mostra as estratégias para todos os seus colaboradores, então isso aí permeou bastante, eu acho que veio. Home office para atividades administrativas, acho que vai ter um co-work aí, que eles chamam, né, um pouco escritório, um pouco em casa, enfim, eu acho que isso aí veio para ficar, cara. Ô, Stefano, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, então, Bruno. Se não for te incomodar muito. É sobre a questão do perfil de seleção para formar, para os nossos futuros formandos aí, por exemplo, né, de ingressarem, né, nas empresas florestais. Porque eu me lembro que, quando me formei, eu fazia mestrado ainda na época, e tentei algumas seleções. Mas meu perfil era extremamente acadêmico, né? Fiz iniciação científica, né? E aí entrei no mestrado, doutorado. Então, eu percebia, né, nas seleções, e alguns feedbacks que eu tive foram justamente relacionados a essa falta de estágio, de experiências, e até uma expressão que eu me lembro que um do pessoal que estava fazendo a seleção me disse na época, que foi que faltava lama na bota. Você falou aí, bota no solo lá, né, nos talhões, né? Esse é um comentário interessante. Então, eu queria saber de você se isso de fato é uma realidade, né? Se um aluno deve preocupar mesmo com o perfil dele, se ele tem essa ideia de trabalhar em empresas, se ele deve preferir fazer mais estágios do que, por exemplo, enviesar para o lado aí da iniciação científica, né, de mestrado. O que você acha a respeito disso aí? Eu acho que você tem que ter bem claro ali, Gabriel, a carreira em Y, né? Até dentro da empresa a gente tem esses dilemas, às vezes, vou seguir numa área de pesquisa, vou seguir na área de operação. Então, assim, a gente tem que definir, eu quero seguir na área de produção, na área operacional, quando acabar o curso, e buscar essa formação. Mas eu acho que é um momento também, a gente entende que o que acompanha é que uma coisa não deixa de, digamos assim, de evoluir com a outra. Quando a gente fala em protagonismo e engajamento, o aluno tem esse período para se aproximar dos professores, e ele faz principalmente através da iniciação científica, né? Eu acho que aproveitar períodos de férias, dos estágios, buscar realmente, e assim, eu quero um estágio numa empresa, eu quero estágio na CMPC, às vezes vai estar concorrido o processo, e a gente acaba cometendo, ou acaba não tendo êxito, mas não desistir. Às vezes uma experiência numa empresa, num prestador de serviço é tão valiosa quanto um estágio na CMPC. Então, hoje eu tenho essa visão, porque eles vão trabalhar essa parte comportamental forte, é o trabalho em equipe, e já tive vários alunos de vocês que passaram por prestador de serviço, estão muito bem encaminhados, então, assim, acompanhar os estágios junto aos prestadores, via CMPC ou dentro do prestador,
e eu não vejo assim uma excludente da outra, né? Mas é aproveitar, né? O momento do estágio, enfim, ver se consegue alguma coisa mais enxuta para se inserir, tomar conhecimento, realmente, se a ideia é trabalhar, seguir. Da mesma maneira que se você pensa em seguir na carreira acadêmica, no mestrado e no doutorado, aí tem que estudar, né? Tem que ir para frente nesse aspecto aí, né? Excelente, obrigado. Professora Bruna. Bruno, seguindo nessa linha que o Gabriel está falando, eu acho que é bom citar o exemplo que eles conhecem, não sei se eles sabem, mas a maioria deles devem conhecer o Alisson, que foi nosso egresso aqui da Unipampa, e é hoje, né, funcionário, né, enfim, colaborador da CMPC. E o Alisson, ele estava no mestrado, né, quando entrou na empresa. Então, só para colaborar, assim, como é viável, né, as duas coisas, quando é possível, né, que eles conseguem unir, né, e aqui dentro da universidade, essa aproximação conosco também gera novas atribuições para eles, né. Exato. E eu acho que isso acaba sendo importante, né, na formação deles. Exato. O Alisson, ele tem um viés que ele é técnico florestal também, trabalhando numa empresa de base florestal, trabalhou como prestador de serviços na área de inventário, então ele já tinha essa vivência, acho que isso só soma, né? E realmente hoje ele é digamos assim, tem desempenhado a função plenamente, né, das suas atividades diárias, mas tem vários, o Carlos, o Gilson, não sei, esses são mais antigos, né, que se inseriram no meio de trabalho. Agora tem alguns que eu estou acompanhando, né, porque a gente fica acompanhando, como diz o outro, um olho no peixe, outro no gato. Tem o Matheus, o Rafael, que eu tenho conhecimento, tem alguns trabalhando no equilíbrio, que são da gestão ambiental. Então, assim, tem oportunidade, né, e buscar se adequar, né. Às vezes o problema talvez até com essa pandemia a gente mude um pouquinho, o curso para quem precisa trabalhar, né, às vezes a realidade é essa, né, e ele tem uma carga forte diária, né, então, durante o dia, o que não permite para um aluno, às vezes, ele realizar uma atividade paralela, né? Então, isso aí também. Hoje o estágio mudou um pouquinho, né? 6 horas, né? E isso aí tem um ponto de observação. Claro que as empresas seguem a legislação, né? Principalmente a CMPC. Hoje os estagiários, eu não sei se tem algum da Unipampa, mas o pessoal está praticamente fazendo via meeting, não está indo em planta, não está acompanhando as atividades. Isso aí eu vejo com um certo receio, sabe? Mas a gente não pode deixar de buscar o algo a mais nunca, né? Não se refém dessas 6 horas, que são horas hoje a legislação está assim para o estagiário, mas aproveitar e usufruir o máximo nesse período, né? Buscar, interagir, né? Então eu sempre digo, tu é estagiário, não, pô, agora não pode, mas vai jogar bola, vai interagir, procura esse momento para se aproximar, né? E entender um pouquinho mais, não só não se ter só aquele momento do estágio ali protocolar, mas buscar sempre algo a mais, né? Isso é realmente as percepções que vão formando. Então, se o Bruno enxerga, a Bruna vai enxergar, o Gabriel vai enxergar, a nossa visão vai acabar convergindo, né? E esses aspectos positivos acabam transparecendo aí nos acadêmicos, nos estagiários e futuros engenheiros florestais aí. E Bruno, só para complementar também, aproveitar que a gente está com um público bom aqui de alunos, a maioria aqui, Bruno, são só alunos nossos, tá? Do curso mesmo, algum que é de fora, mas a maioria são todos alunos do nosso curso. E assim, a gente está finalmente trabalhando num PPC novo.
E então a gente vai tentar modernizar esse PPC, né? E até algumas das coisas que tu falou, acho que foram bem importantes para repensar algumas coisas. E também a gente vai tentar deixar eles com mais horários livres, né? E eu acho que isso vai ser bem importante para eles irem atrás, né? E dessas oportunidades que eles têm, né? E que antes eles não podiam, porque o nosso curso era muito... acaba sendo muito oneroso, né? Porque é muita carga horária. Então, queridos, nós estamos trabalhando nisso, tá difícil, mas em breve teremos novidades. Esperamos, né, guris? O Gabriel, o Fred, que estão aí. Então, em breve teremos novidades. Mas era isso, Bruno, obrigada. Acho que tem mais gente que quer perguntar. Obrigada. Fiquem à vontade. E para as próximas palestras, né, da Quarentena Florestal, é só vocês aguardarem no perfil do Diretório Acadêmico da Unipampa, ali da Florestal, que a gente vai postar aí a próxima palestra. Quando tiver de novo, a gente vai fazer a divulgação através do perfil. E espero que vocês tenham gostado da palestra de hoje, que tenha colaborado, né, para o conhecimento de vocês. E muito obrigada a todos que vieram. Obrigada ao Bruno, principalmente, né, novamente. E, por fim, é isso. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Sucesso aí.